Você sabia que você nasceu para adorar? John MacArthur escreveu que o tema adoração domina a Bíblia. E se o tema adoração domina a Bíblia, ele é um tema extremamente importante porque ele domina também a nossa vida, domina o nosso coração e domina a nossa percepção de mundo. Por quê? O ser humano é adorador por natureza. Nós somos seres adoradores. Sendo assim, a grande questão não é se nós adoramos, mas a quem nós adoramos. Em toda cultura, se você parar para observar, existe adoração. Em todo lugar estão adorando alguma coisa. E isso desde o local mais afastado do mundo até o local mais tecnológico do mundo. A diferença é que eles estão adorando objetos diferentes. Algo diferente está cativando o coração dessas pessoas. Nós nascemos para adorar. Sim, nós somos seres adoradores. A adoração domina a nossa vida. É muito importante a gente entender o que significa adoração. Olhando para as escrituras, a gente vê 4 significados predominantes para o que é adoração. O primeiro deles vem do grego e é uma palavrinha que a gente pronuncia assim, proskuneo. E o que isso significa? Prostrar-se, cair com o rosto em terra, render-se, beijando os pés ou a mão, que denota humilhação e o sentimento de inferioridade em relação ao que ou a quem você está adorando. No hebraico, nós encontramos para o mesmo sentimento a expressão shaká, que indica curvar-se, prostrar-se e reverenciar. E aí você percebe então que adoração é uma disposição interna que reflete no nosso exterior. Eu reconheço algo ou alguém como superior a mim e isso me traz uma resposta não só mental, mas física também, porque eu me prostro, eu reverencio, eu me curvo, eu beijo os pés, beijo a mão num ato de reverência, de respeito. Só que você percebe que enquanto essas duas primeiras expressões estão falando a respeito de uma disposição mental, uma disposição intelectual, sim, emocional e espiritual e física também, as outras duas expressões que nós vamos comentar aqui, elas dizem respeito a algo mais coletivo. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê a expressão avodá para adoração. E o que isso indica? Serviço, trabalho e culto a Deus. Quando nós vemos no Novo Testamento, uma outra palavra para adoração coletiva significa latreia, que quer dizer ministério, serviço a Deus, serviço e adoração a Deus. Ou seja, a adoração tem duas dimensões. Existe a minha dimensão interna, que é uma resposta ao conhecimento que eu tenho sobre Deus, e existe também a dimensão coletiva da adoração, a dimensão horizontal da adoração, que é o serviço a Deus, o serviço aos santos, o meu trabalho, o meu culto a Deus. Você sabia que tudo isso são formas de adoração? Legal, entendi que sou um adorador. Entendi o que é adoração. Agora é o momento de eu entender por que a adoração é tão importante. Ainda olhando para as escrituras, o primeiro tópico que eu quero ressaltar com vocês é o seguinte: adoração é o reconhecimento da nossa nova natureza espiritual. Como eu percebo isso? Como eu vejo isso? Em João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana e Jesus faz numa conversa na beira de um poço uma das revelações mais poderosas da história. Ele diz que o Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade, ela só pode acontecer a partir de um reconhecimento da nossa natureza em Deus, da nossa natureza espiritual. Filhos amados de Deus e salvos pela graça. Segundo ponto pelo qual a adoração é tão importante, ela testifica a beleza e a glória de Deus. O salmista escreve pra gente: adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Existe beleza na santidade de Deus e existe beleza na adoração pela santidade de Deus. Terceiro ponto pelo qual a adoração é uma disciplina espiritual maravilhosa para nós. Ela nos liberta da idolatria. Em Lucas 4, o autor narra uma ocasião em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto. E no meio dessa tentação, o Satanás, o opositor, disse para Jesus: olha, veja todos esses reinos aqui, olha tudo isso.
eu vou te entregar tudo isso se você prostrado, lembra do proskunel, adoração interna, se você prostrado me adorar, se você se render a mim. E Jesus respondeu, ele disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, a adoração nos liberta da idolatria. A adoração ao Deus verdadeiro, melhor dizendo, nos liberta da idolatria. E quarto ponto, pelo qual a adoração é indispensável na nossa vida, ela nos faz admitir a autoridade, o senhorio e o poder de Deus. A adoração é o que nos faz ter essa rendição verdadeira a quem Deus é, não só em performance, mas algo que vem de uma disposição interna e que reflete em toda a nossa vida. Adoração é uma disciplina espiritual que nos leva para mais perto de Deus e nos torna mais parecidos com Cristo. Legal, entendi que eu sou um adorador, entendi o que é adoração, entendi a importância da adoração. E aí, talvez venha a sua pergunta, tá, mas o que isso muda de forma prática na minha vida? O que eu faço com todo esse conteúdo? Como eu posso adorar? Olhando para as escrituras, mais uma vez a gente encontra algumas formas de adoração. Algumas horizontais, que são no sentido coletivo, adoração como forma de serviço e ministério, e algumas que são respostas ao conhecimento que nós temos de Deus, que é o proskunel, é reverenciar, é render-se a Deus. Primeira forma que nós adoramos, crendo em Cristo nos termos bíblicos. Você sabia que crer em Cristo, exatamente como diz as Escrituras, é uma forma de adoração? Uma outra forma de adoração prática, dízimo e oferta. Você sabia que a única coisa que compete em igualdade com Deus no Novo Testamento é Mamon, é o Deus do dinheiro? A gente não pode adorar Deus, o Senhor, o nosso Senhor, e adorar o dinheiro. Um vai vencer o outro. Então, quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos demonstrando, Senhor, eu te adoro, acima das riquezas. Terceira forma de adoração, pureza sexual. Você, jovem solteiro, guarde-se até o casamento. E você, casado, mantenha a pureza sexual mesmo no casamento. Serviço à igreja, silêncio e contemplação. Você sabia que você parar de falar e admirar o que Deus fez são formas de adoração? Silêncio é uma forma poderosa de adoração e pouco praticada, mas fica aqui um convite para nós praticarmos mais. Outra forma, comunhão. Você sabia que comungar com os irmãos participando do culto é adoração também? E descanso. Uma curiosidade sobre o descanso, é a primeira coisa que Deus santificou na história da Bíblia. Deus chamou o descanso de santo e o descanso é uma forma de adoração. Essas são algumas das formas que a gente pode adorar a Deus olhando para as Escrituras. Existe um apelo do céu quando o assunto é adoração. O Pai está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, com tudo que tem e com tudo que é, de forma real. E se o Pai está procurando verdadeiros adoradores, aqui já existe uma denúncia. Existem também falsos adoradores. Se existem falsos adoradores, é porque existe falsa adoração. E que a nossa vida, que a nossa adoração seja de fato uma resposta ao conhecimento que nós temos sobre o Deus verdadeiro, o único Senhor, e que o meu desejo é que você tenha sido edificado por esse conteúdo e tudo que nós falamos aqui, que seja prática na sua vida, que seja de fato uma transformação de mente para gerar uma mudança de rota, que é o que significa arrependimento. Que o Senhor te leve a uma vida de adoração. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse conteúdo com alguém e até a próxima.